A assessoria escolar, ela iniciou no ano de 2009. Nós já tínhamos aqui o Centro de Reabilitação Multidisciplinar, porém entendíamos que a educação estava totalmente envolta à saúde. Sendo assim, nós iniciamos esse trabalho não só com os atendimentos em contraturno na escola, como também com um novo procedimento onde os terapeutas pudessem ir até as escolas para falar sobre esses pacientes que até então eram alunos. E aí foi onde tudo começou. A história da assessoria se transformou em um grande centro, o Centro de Inclusão Escolar. A Bia, ela é a criança que traz a alegria para a sala. A gente fez até um projeto com os alunos, onde eles descreviam em uma palavra o que era a Bia para eles. E a maioria escreveu a alegria, a parte divertida que ela é. Então isso é o que ela traz para o meu dia a dia também. Quando eu chego na escola, que eu vejo o sorriso dela, eu já ganho meu dia ali. Então poder ver a evolução dela, né? Ver como ela é com os colegas, como ela se diverte no dia a dia dela, então isso já é incrível para mim também, como auxiliar dela. Desde que a Bia ela iniciou na ADEFIP, eu vi uma melhora nela, ela já começou a se comunicar mais e saber que tem a parceria da ADEFIP para auxiliar na alimentação, também se preocupar como ela fica na sala de aula, né? A posição de carteira, com cadeira. E também ter o contato com eles assim no dia a dia, saber que pode contar, dá uma segurança a mais pra gente. Principalmente para mim que comecei a trabalhar nessa área recentemente, a Bia é a primeira criança que eu tô auxiliando, então saber que eu tenho com quem contar já me dá um apoio aí bem grande. No caso da nossa atendida Bia, a atuação fonoaudiológica foi muito importante. Lá eu realizei orientações referentes à sua alimentação. Então eu realizei orientações referente ao tamanho ideal da colher, a quantidade do alimento, como deve ser feita a oferta, a postura ideal que ela deve permanecer. Todos esses manuseios, tudo isso que foi apresentado para a escola, vão ser para evitar engasgos, para evitar complicações durante essas refeições. Então ela vai ter uma deglutição mais eficiente, visto que nessa patologia todos esses órgãos fonoarticulatórios, né, todos os músculos da deglutição, eles ficam mais enfraquecidos. Então, esses manuseios vão auxiliar para que essa alimentação, para que essas refeições sejam mais seguras e sejam mais eficazes. Muito bem, mas será que tá certinho? Vamos ver? O Vitor chegou aqui na escola para nós, é aluno do Jardim 1, e ele já veio com o diagnóstico de paralisia cerebral. E desde o começo do ano o Vitor apresenta muitas questões motoras, algumas questões cognitivas, mas de uma forma geral tem uma convivência muito boa com todas as crianças, participa da aula tranquilamente. Algumas questões específicas que já é característica da deficiência que o Vitor tem, mas de forma geral o Vitor é um aluno que se dá bem em todos os contextos escolares. O trabalho que a ADEFIP realiza de assessoria aqui na escola, ele é fundamental, principalmente porque o Vitor apresenta questões motoras bem pontuais e esse olhar da TO, o olhar do fisioterapeuta, ele é fundamental para nos auxiliar, para nos orientar em relação à parte motora que ele tem muita dificuldade. A adaptação que a TO propõe para a gente é muito importante, porque nós, enquanto educadores, nós não temos o conhecimento específico para adaptar de forma adequada. Então, quando o TO vem, faz as medidas, as adequações necessárias de acordo com a necessidade do estudante, é fundamental para que ele tenha conforto, para que ele consiga realizar as atividades de forma funcional, para que o mobiliário, as adequações sejam funcionais para o estudante. No caso do Vitor, é importante o mobiliário estar adequado pensando no posicionamento que ele precisa ter na escola. Então ele precisa ter a altura da mesa adequada, a altura da cadeira adequada para facilitar as atividades que ele precisa desenvolver. Então é importante a gente saber se o posicionamento dos pés estão apoiados, porque se ele fica com os pés sem o apoio no chão, a dificuldade na atenção nas atividades aumenta, então por isso que é importante estar adequado. A gente pensa na altura da mesa para não estar com os braços muito elevados, para não fazer muito esforço. Então,
é primordial que esse posicionamento esteja adequado para facilitar que ele consiga realizar as atividades da escola. É importante a escola trazer para a gente o que elas precisam de auxílio e o que a gente pode ajudar nesse momento. Então, por exemplo, eles veem que a criança está desalinhada na mesa ou na cadeirinha. Então é importante eles trazerem para a gente poder avaliar e fazer o que é adequado para aquela criança. Não existe um modelo padrão, porque vai do tamanho e da patologia do que a gente precisa para determinada criança. Então é importante que a gente vá, avalie individualmente e faça as adequações necessárias. Todas as questões que o Vitor apresenta, diferentes, que nós percebemos que são questões importantes, que precisam ser olhadas com um olhar mais atencioso, nós temos sempre essa comunicação com a DEFIP. Então nós mandamos mensagem, nós ligamos, as meninas são sempre muito atenciosas, respondem assim de imediato, quando necessário elas vêm até a unidade. Então é uma comunicação muito boa e rápida, é uma comunicação muito funcional. Vale salientar que nesse processo educacional nós também tivemos muitas dificuldades, porque era tudo muito novo para as famílias. Então o setor de pedagogia ele teve uma atuação muito importante nesse processo. Nós tínhamos que montar um protocolo onde nós pudéssemos preparar as famílias para que entendessem o processo educacional e a importância dos seus filhos nesse lugar em contraturno aos atendimentos de reabilitação. Porque ir para além desse lugar que é a instituição, que é a DEFIP, não é tão simples assim. Então foi por meio do trabalho em rede que nós conseguimos efetivar esse trabalho que nós já entendíamos ser importante, mas que precisávamos fazer, se tornar validado pelos familiares. Esse processo da inclusão, ele é um processo, não vou dizer para você que é uma coisa assim que a gente, a primeiro momento a gente fica confortável, né? A instituição é o apoio, né? A DEFIP entra como o apoio, a quem a Marília da Sala de Recursos sempre recorre, de lá que vem as orientações, o acompanhamento que a Bia é feito lá é compartilhado na escola e vice-versa. Então a instituição é parte fundamental. Quando a gente recebe uma criança, né, com umas dificuldades tão específicas quanto as da Bia, é um momento de desconstrução de saberes. Mesmo com tantas formações, cursos, muitas dúvidas e inseguranças permeiam o fazer pedagógico. E nessa busca por respostas, vem a assessoria abrindo o caminho e juntos o trabalho acontece. A parceria entre escola e a DEFIP, ela é fundamental para que a gente possa ter um olhar diferenciado a cada necessidade que o estudante tem. E como é uma equipe composta por vários especialistas, nós conseguimos ter esse olhar clínico a favor do estudante dentro da escola. O PAEC, ele se tornou realidade porque nós entendemos que para que ele se tornasse grande, ele teria que se envolver não só com situações práticas, diárias e cotidianas, mas também de envolvimento científico. No contexto da inclusão, comungar com as diversas áreas se torna fundamental para que possamos atingir a funcionalidade do estudante.